O presidente americano Donald Trump fez uma publicação nas suas redes sociais hoje no início da tarde. Em um novo capítulo das movimentações de tarifas que têm abalado o mundo, agora são 90 dias de suspensão para a imensa maioria dos países. Por outro lado, para a China, 125%, num novo capítulo do que se apresenta como uma guerra comercial com com implicações profundas. Aí a gente já começa pelo menos num bom humor, mas com implicações profundas para o comércio global. A gente vai discutir isso numa das nossas coberturas especiais de hoje. Discutimos também o governo alemão. Nós teremos um novo governo na principal potência da Europa. Discutiremos como isso deve impactar a economia e a segurança no continente e mais no comércio global, ainda mais em meio ao contexto, claro, do que eu anunciei anteriormente das tarifas. Isso e mais vindo adiante hoje. A gente começa primeiro com o nosso giro de notícias e depois para essas duas coberturas especiais. Muito bem, vocês vêm comigo. A gente começa, claro, falando do anúncio de Trump que causou alvoroço para o mundo. A gente tem uma publicação da Casa Branca que vocês irão conferir então aqui ao meu lado. Pouco tempo depois de entrar em vigor a tarifa de 104% sobre produtos chineses, subiu então o tom para 125%, depois de uma retaliação de Pequim, 34% contra produtos americanos. Houve então uma pausa de 90 dias nas tarifas de mais de 75 países que não retaliaram os Estados Unidos. Os anúncios ainda não são claros, a gente aguarda mais clareza dos oficiais americanos, se são esses 75 países que terão 90 dias para negociar, se isso se aplica a mais. A gente ainda aguarda mais detalhes vindo dos Estados Unidos. Como eu disse, mais disso vindo adiante na nossa próxima cobertura especial. Seguindo no giro de notícias, se a gente fala da China, veja só, a gente tem o seguinte: a China está sendo acusada de espionar minorias na Europa. O Ministério Público da Suécia pediu a prisão preventiva de um homem suspeito de espionar a serviço do regime chinês a minoria étnica uigur. Os muçulmanos uigures são uma minoria brutalmente perseguida na província de Xinjiang, no oeste da China. Na imagem que a gente vai ter agora na tela, então, nós vemos uma manifestante uigur que não pôde mostrar o rosto por medo de represárias. Segundo o promotor sueco que está atuando no caso, o suspeito coletava informações ilegalmente para a inteligência chinesa. Não foi revelado a nacionalidade do indivíduo, mas ele está preso já em Estocolmo, a capital da Suécia. Falando ainda de perseguição, a gente tem o seguinte: agências de inteligência do Ocidente alertaram para o uso de aplicativos maliciosos criados pela República Popular da China para espionar defensores de direitos humanos e moradores tibetanos e taiwaneses. Essa denúncia veio por Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, Austrália, Canadá e Nova Zelândia. A gente vai colocar o relatório, então, na tela. Esse relatório detalha como esses aplicativos operam e conseguem acesso a câmeras, microfones e a localização das vítimas. Em um breve adendo, eu já tinha feito reportagem anteriormente, isso foi há anos atrás, como a Hikvision, que é a principal fornecedora de câmeras de segurança do mundo todo, uma empresa estatal chinesa, tinha então falhas de segurança críticas, um negócio que foi um escândalo na época, lá atrás, 2021 e 2018, houve já escândalos de espionagem nesse sentido. Agora, com aplicativos, a coisa parece não surpreender. A gente tem um comunicado do Centro Nacional de Segurança Cibernética, então. Os alvos desses ataques incluem minorias étnicas, incluindo também, além dos uigures já da reportagem anterior, a gente tem também o grupo religioso, o grupo espiritual Falun Gong, uma minoria religiosa ou espiritual na China. Eles não se classificam como uma religião, mas como uma prática espiritual de autocultivo, como se chama no Oriente, mas então que sofre repressão brutalmente do Partido Comunista Chinês desde 1999. Agora, China e indo já para a Rússia e a questão do leste europeu com atualizações do conflito na Ucrânia. Vocês vão lembrar que o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky tinha falado que 2 cidadãos chineses foram encontrados combatendo pela Rússia. Agora Pequim negou isso. Pequim negou novamente, então, que chineses estejam lutando ao lado da Rússia na guerra no leste da Europa. Ontem, como eu dizia, foi reportado aqui que 2 chineses teriam sido capturados pela Ucrânia e isso foi o que anunciou Volodymyr Zelensky. O Ministério das Relações Exteriores da China afirmou que a denúncia de Zelensky era totalmente infundada e que Pequim orienta seus cidadãos a não participarem de conflitos armados. Essa é a posição oficial, então, do regime chinês. A gente tem também informações de ataques russos, ou melhor dizendo, após os ataques russos contra civis na Ucrânia, Moscou diz investigar a morte de 8 civis numa região ocupada na fronteira. Então, os dois lados acusam um ao outro de mortes de civis.
Um comitê de investigação russo alega que ucranianos teriam atacado moradores em uma evacuação na região de Kursk entre março e abril. Lembrando, essa região de Kursk é um pedacinho da Rússia que foi invadido pela Ucrânia no ano passado. Quando a gente falava de soldados da Coreia do Norte combatendo do lado da Rússia, era nessa região para expulsar os ucranianos. O lado ucraniano ainda não se pronunciou a respeito do assunto. As acusações acontecem dias depois de Zelensky confirmar, então, a presença de algumas tropas ucranianas em uma nova incursão em território russo. Indo para o Oriente Médio, em conversa com a agência Reuters, o Hezbollah estaria sinalizando disposição a discutir desarmamento, caso Israel se retire completamente do sul do Líbano e cesse os ataques contra a região. Se a gente voltar lá atrás, desde o dia 8 de outubro, logo após o 7 de outubro de 2023, que foi a invasão do Hamas, no dia seguinte o Hezbollah começou ataques de foguete no norte de Israel em solidariedade à invasão do Hamas. Então são duas organizações terroristas diferentes, o Hamas lá em Gaza e o Hezbollah no Líbano, país que faz fronteira com Israel com o norte. O sul do Líbano, então, também houve incursões militares israelenses. Israel tinha recuado, mas manteve presença em alguns pontos. Essa mudança de postura vem depois, então, que em 2024, no conflito com Israel, o grupo foi amplamente enfraquecido. Houve também um corte da logística com o Irã pela via terrestre, caiu o regime na Síria que permitia essa ponte terrestre ali com o Bashar al-Assad. Os Estados Unidos apoiam o desarme do Hezbollah e dizem que o exército libanês deve assumir a tarefa. Israel também exige o fim da presença militar do grupo no sul do país, então no sul do Líbano. Essa questão vai mais lá atrás. O Hezbollah é comumente acusado por um atentado terrorista que alvejou militares americanos na década de 80, entre outras ações, e ele é uma organização terrorista com uma presença muito grande no Hezbollah, membros do governo, ministério, parlamento. Ele é um grupo terrorista que tem uma das atuações globais mais ampla das últimas 2 décadas. Então, e claro, uma presença política muito forte no seu país natal, o Líbano. Mas, vindo então de lá para o Brasil, a Comissão de Constituição e Justiça do Senado analisa a proposta que acaba com a possibilidade de reeleição para presidente, governadores e prefeitos. Olha só, o texto também estabeleceria um mandato de 5 anos para cargos do Executivo, alterando então a possibilidade de 2 mandatos de 4 anos, um único mandato de 5 anos para cargos do Executivo. E não é só isso, a proposta inclui ainda a unificação das eleições gerais e municipais com a adoção de um calendário único, ao invés de ser municipal. Bom, como foi agora, em 26, então, tem a presidencial, 2024 teve a municipal. Esse projeto alteraria isso, com a unificação das eleições gerais e municipais e a adoção de um calendário único a partir de 2030. O Brasil, em outras notícias, também voltará a exigir visto para a entrada de cidadãos dos Estados Unidos, do Canadá e da Austrália. A gente tem na tela a decisão do Executivo que revogou a não exigência de visto. O entendimento do Planalto é que esses países devem ser tratados com reciprocidade, é isso que diz Lula. Em março, o Senado aprovou um projeto que suspende a exigência, mas, enquanto o texto ainda não prossegue na Câmara, a gente tem essa regra determinada pelo Executivo. Claro, uma questão que impacta aí uma série de indústrias, turismo, etc. E finalizando o nosso giro, aí uma notícia curiosa. Um monarca exigindo o dinheiro da Previdência. Na Bélgica, o príncipe Laurent, que aparece aí na tela, ele é irmão do rei Filipe, alegou que o dinheiro que ele recebe anualmente de 388 mil euros, que são cerca de 2,5 milhões de reais, o que acontece é que ele pediu ao governo os mesmos benefícios concedidos a empresários autônomos. A justiça belga negou, dizendo que as suas funções se assemelham às de servidores públicos e ele não teria direito à aposentadoria pública. Resumo da ópera é o seguinte: ele pediu a previdência, a justiça negou. Segundo o jornal inglês Daily Mail, ele vive com a família em alojamentos da coroa sem pagar aluguel. É primo de 6º grau do rei Charles III do Reino Unido.